Hoje eu vou criar o molde de uma caixinha para um doce e vou compartilhar com vocês. Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no Silhouette Studio e vou desenvolver o meu molde. Para começar, eu vou pegar aqui a forma geométrica, né? Se eu clicar e arrastar, eu faço desproporcional. E se eu segurar o Shift do teclado e arrastar, eu faço essa forma proporcional. Faço um quadrado perfeito, tá bom? Aqui no menu, na barra lateral, eu tenho a opção de transformação. Eu vou clicar nela, vai abrir essa janelinha para mim. E eu vou até essa opção de escala para definir que esse meu quadrado deverá ter 4 centímetros por 4. Quando eu alterei aqui a parte de cima e digitei 40 milímetros, né? 4 centímetros, ele já alterou proporcional porque o meu cadeado está bloqueado, tá? Se estiver desbloqueado e eu digitar uma numeração, ele sai dessa proporção e eu coloco a numeração que eu quiser. Se eu bloqueio esta medida que eu já fiz. Então, se eu digitar 50, por exemplo, diminui embaixo também, tá bom? Então, eu vou desbloquear e vou deixar 40 e 40. Vou dar um Enter e já vou bloquear, que vai ficar na proporção. Com essa forma selecionada, esse quadrado selecionado, eu vou deslizar pelo menu lateral novamente e vou escolher esta opção de replicar. Aqui eu tenho a opção de duplicar, para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima. Vou clicar na opção duplicar à direita uma vez. Fiquei com 2 quadrados, vou ficar com 3 quadrados, 4 e 5 quadrados. Eu vou arrastar essa seta de seleção do mouse e vou selecionar os 3 primeiros quadrados, tá bom? São selecionados, eu vou utilizar a opção duplicar acima, vou selecionar novamente e vou duplicar abaixo também. Este último quadradinho, ele será a aba da minha caixinha para fazer a colagem. Eu vou deixar ele com 1,5 centímetro. Eu posso puxar aqui ou eu clico na opção de transformação, na escala. Posso desbloquear esse cadeado, deixo com 4 de altura mesmo e 1,5 de largura, 15 milímetros, 1,5 de largura. E está ativado aqui para mim o encaixe inteligente para deixar mais próximo. Se não estiver ativada essa opção, que você chega perto do outro objeto para ele ficar alinhado um ao outro, você pode clicar aqui em cima em visualizar, ativar encaixe inteligente, tá? Quando eu desativo, ele some essa opção. Na hora de mover, né, o objeto perto do outro, ele some essa opção. Quando eu ativo, ele ativa essa opção, né? Eu tenho também essa opção de ativar a função desse encaixe inteligente aqui na grade. Na configuração da página, na grade, ativar e desativar o encaixe inteligente, e tem algumas propriedades que você pode configurar, tá bom? Então aqui eu vou deixar com 1,5. Esta parte será uma aba. Eu vou deixar também com 1,5 na escala aqui. Neste caso a largura permanece 4 e aqui eu altero para 1,5 centímetro. Que também será a aba da colagem da minha caixinha, 1,5 centímetro. O encaixe inteligente ativado, eu vou trazer para cá e para cá. E embaixo a mesma coisa, tem que alterar a altura desta vez, para ele reduzir aqui o tamanho, tá bom? Então eu vou deixar com 15 e vou deixar posicionadinho aqui, dos dois lados. Feito isso, eu tenho as abas da minha caixinha, que são essas daqui, e a área da caixinha, tá bom? Aqui em cima será a minha tampa. Eu vou voltar em formas, vou pegar essa forma aqui, uns cantos arredondados, para desenhar ela. Aqui nessa bolinha vermelhinha eu posso alterar essa curvatura. Se eu mexer uma por vez, é uma de cada vez que vai alterar aqui. E se eu pressionar o Shift e mover, eu consigo alterar proporcional também, tá? Então, esta forma ela terá 4 centímetros, que é a largura da minha caixinha, e eu vou deixar aqui com 3, eu vou acertar. Deixar com 2,5, tá? E vou acertar a curvatura que eu gostaria que ficasse. Vou deixar assim. E vou trazer próximo aqui ao meu quadrado. Eu posso selecionar essa forma e esse quadrado e fundir essas duas imagens. Aqui no menu lateral, na janela modificar, posso clicar na opção fundir ou botão direito do mouse fundir. Vai fazer esse formato, vai fazer a união dessas duas formas, aliás. Eu vou desfazer essa ação e antes de fazer essa fundição, eu vou usar uma linha e vou passar uma linha aqui, porque eu quero que essa linha permaneça. E essa linha, a escala dela será de 4 centímetros também, para ficar do mesmo tamanho. É a ferramenta de seleção, essa linha eu vou posicionar em cima, usar o encaixe inteligente, né? Vou deixar bem aqui em cima
da outra. Agora sim, eu vou selecionar esta forma e o meu quadrado aqui e vou até a opção de modificar e vou fundir. E aqui a minha linha vai permanecer no local, tá? Essa é a tampa da minha caixinha. Embaixo eu quero esse mesmo formato, então para não repetir o desenho eu vou excluir esse quadrado que está aqui embaixo, vou selecionar essas duas formas. Aliás, eu vou selecionar a forma e a linha agora, né? Seleciono os dois, vou até a opção de replicar e vou, ao invés de duplicar, eu vou refletir aqui. Vou refletir para baixo, né? Já vem invertido. E eu vou usar o encaixe inteligente para posicionar aqui no lugar correto. E vai ficar assim. Então, basicamente, esse é o modelo da minha caixinha, tá bom? Agora eu preciso alterar as linhas, deixar os picotes no local correto e tudo mais. Eu tenho aqui a opção de rastreio de imagem, eu posso selecionar a área para ser vetorizada. Então, eu vou selecionar minha caixinha toda. E eu posso modificar o limiar. Tudo que tá ficando amarelinho aí, ele vai rastrear. Vou mexer na escala, né? Deixar no mínimo e posso modificar aqui. E usar a opção rastrear, rastrear borda ou rastrear e destacar. Eu vou rastrear a borda externa. Então ele faz esse rastreio para mim, esse contorno todo. Vou voltar aqui. Agora eu posso trabalhar com as linhas. Eu vou posicionar novamente aqui no lugar. Então já tô com a área ao redor da minha caixinha rastreada, eu vou enviá-la para trás. O botão direito do mouse, eu vou enviá-la para trás. Aqui em cima também tem as opções de enviar para trás, para frente, tá bom? Alguns atalhos. Agora eu vou começar a trabalhar com as linhas. Então eu vou editar os pontos dessa forma, vou dar um zoomzinho. Eu quero que chegue nesse ponto e ele não exclua, permaneça no meu desenho, porque essa área aqui também vai ser uma área de corte. Então eu vou excluir esses pontos aqui em cima. Segurei o Shift, fiz a seleção, posso usar o Delete do teclado ou o botão direito do mouse e excluir o ponto. Ele some dali, tá bom? Só que vai permanecer essa linha aqui, e essa linha eu não quero. Então eu vou clicar em cima desse ponto, vou quebrar o caminho. Vai se transformar numa bolinha vermelha, vou clicar novamente em cima dela com o botão direito. E vou excluir o ponto. Então ele abriu os pontos dessa forma, o que era uma forma fechada antes virou linhas. Então eu vou excluir esse também e vou ficar neste caso com essas 3 linhas aqui, que era o que eu gostaria que ficasse. Nesse formato da abinha, eu vou remover, não vou precisar dessa parte. Então eu vou deletar essa parte aqui também, esta parte também de baixo também. E vou alinhar os pontos aqui rente a essa linha. Selecionar meus pontos aqui, vou trazer um pouco mais pro lado. Vai ficar alinhado com essa linha do meu molde. Então vou fazer esse ajuste. Selecionar um pouquinho, com a setinha do teclado eu trago um pouquinho mais pro lado para ficar alinhado a essa minha linha. Eu vou subir um pouquinho esse ponto para encontrar com a outra linha e esse também. Vai ficar assim. Aqui desse quadradinho eu quero manter essa linha, esta e essa de baixo. Então eu vou remover essa daqui, eu vou adicionar mais um ponto nela, vou dar 2 cliques, vou colocar um ponto aqui no meio. Essa linha eu vou remover. Nesse ponto eu vou quebrar o caminho, volto na bolinha do ponto com o botão direito e excluo. Excluo. Opa, eu inseri mais um e excluir. E excluo esse daqui. Então eu vou ficar com essas 3 linhas. O que a gente pode fazer também para não se confundir e não duplicar essas linhas é pegar uma linha direto, passo essa linha até aqui, que é onde eu quero tracejar essa caixinha. Para fazer a linha retinha, segura o Shift, clica de um ponto a outro segurando o Shift. Eu vou usar o encaixe inteligente, deixar bem em cima, trazer ela aqui embaixo também, usando o encaixe inteligente, posicionar ela bem certinho. E agora eu vou fazer as linhas nesse sentido vertical. Vou usar o encaixe inteligente para posicionar no local correto. Vou duplicar, vou posicionar. Clicar mais um, aqui também devo posicionar. E aqui embaixo eu já havia feito, né, a cópia da linha aqui de cima. Então eu posso fazer dessa forma também. Tem uma linha aqui e tem uma linha aqui. Eu vou enviar ela para trás para pegar o que está na frente. Seria esse quadradinho, eu posso excluir ele. Esse outro quadradinho eu já posso excluir também. Aqui eu não tenho quadradinho, tenho também, eu posso excluir. Aqui eu tenho um quadradinho, eu posso excluir. Aqui também posso fazer a exclusão desses quadradinhos. Vamos ver se está duplicada essa linha. Você tem um quadrado aqui embaixo. Vou enviar essa linha para trás. Vou
clicar na linha do quadradinho e vou excluir ele. Então eu consigo fazer desta forma também, inserindo uma linha direta, ao invés de ficar editando os pontos, tá bom? Essa linha aqui faltou ali embaixo, então eu vou refletir ela para baixo, vou usar o encaixe inteligente e vou posicionar aqui também, que vai precisar. Aí neste caso, tanto aqui em cima como ali embaixo, eu posso editar esse ponto, quebrar esse caminho e excluir essa de baixo que eu já tenho uma. Então eu vou ficar só nas laterais, aqui e aqui. E a mesma coisa, fiz essa duplicação, mas não precisa dessa parte de baixo que já tem uma linha ali atrás. Então aqui eu fiz o alinhamento dos pontos que eu achava que devia corrigir, tá bom, pessoal? E agora eu posso começar alterando as cores da linha para eu entender melhor onde eu vou cortar e onde eu vou vincar. Eu vou selecionar o molde aqui por fora, só a parte de fora, e vou até a linha e vou alterar a cor da linha. Aqui é a espessura dela e o formato, eu vou deixar contínuo mesmo. E na cor dessa linha, eu não preciso necessariamente deixá-la vermelhinha, depende do estilo da arte que eu estiver fazendo, posso deixar num tom aproximado da minha arte, tá bom? Eu vou deixar a linha verdinha, então aqui eu já consigo visualizar o que eu vou picotar e o que eu vou cortar. Aqui será picote, então além de estar verde, eu posso alterar o estilo da linha e colocar o tracejado. Então vai ser vincada essa área tracejada. Essa linha também eu vou deixar ela tracejada. Essas daqui eu preciso do corte, então eu vou alterar a cor dela para roxinho, e essa parte aqui de baixo também eu vou deixar roxinho e linha contínua. Aqui vai ser um picote, então eu vou alterar o estilo da linha, colocar tracejado, vai ser vincada essa área. Então tudo que for roxinho eu corto e o que for tracejado e verde eu vou vincar. Para a aba da minha caixinha segurar bem na caixinha, eu vou diminuir um pouco essa linha, vamos deixar ela com 3,5 aqui, embaixo a mesma coisa, 3,5 cm, vou alterar aqui, 35 milímetros, e vou adicionar uma linhazinha nessa área para cortar realmente as beiradas da minha caixinha para eu encaixar melhor essa tampa. Aqui, usei um encaixe inteligente e tá bem alinhadinho. E assim ficará o nosso modelinho de caixinha para um doce, nesse formatinho, neste molde de 4x4, que é o tamanho da caixinha que ela vai ficar na base. 4x4 serve certinho aquela forminha de brigadeiro comprada, que tem 3,5 cm na base. Serve ainda, fica com uma folguinha do lado, caso vocês queiram utilizar a forminha, vai dar certo também, tá bom? Para quem usa a tesoura, é legal vir aqui, ó, na espessura, selecionar o molde todo, né? Vir aqui na espessura da linha e colocar uma espessura de 20, por exemplo. Opa, dupliquei a vírgula. De 25, por exemplo. Vai aparecer legal na sua folha. Quando você deixa 0, aparece aqui também no programa, mas no momento da impressão, por exemplo, se eu for colocar para imprimir, se eu visualizo a minha impressão, eu percebo que não há linha. Então é legal observar aqui, pessoal, aqui a numeração da espessura. Se estiver zerada, vai sair sem a linha. E se você adicionar um valor, vai sair com a linha. Eu vou deixar 0,25, que eu acredito que vai aparecer bem dentro do nosso molde, né, pessoal? Vai ficar discreto, não vai ficar tão grosso assim e vai aparecer. E essa cor vocês podem alterar de acordo com a arte que vocês estiverem desenvolvendo, tá bom? Este molde eu vou agrupar ele, selecionei ele todo, agrupar. Este molde você vai conseguir deixar ele 2 por folha, ó. Vou deixar minha folha A4 em pé e vou duplicar esse molde. Eu posso até virar ele aqui. Ou eu viro por essa bolinha, tá? Ou eu posso utilizar aqui a rotação. Aqui nessa opção lateral transformação e aqui girar. Então eu posso deixar zerado na posição que está e girar 180. Eu consigo fazer 2 unidades por folha A4. Vou centralizar ela aqui na minha folha. Se você for utilizar a máquina de corte, você precisa configurar aqui as marcas de registro. Então aqui na primeira opção da folhinha e na terceira aqui, que são as marcas de registro. Você vai ligar a marca de registro, ele vai inserir a marquinha aqui. Se você posicionar bem posicionadinho aqui dentro das áreas vermelhinhas, você nem precisa alterar essa configuração ao redor da área do corte, tá bom? Que ela já consegue ficar bem acomodada dentro dessa área vermelhinha aqui, que é o corte, a área de corte. Mas você pode configurar aqui também, tá? Nunca deixe a sua marca de registro miudinha assim, pessoal. Aumenta bastante a chance do corte sair errado.
vezes vai ficar difícil para a máquina ler, né? Você pode conseguir fazer esse corte com essa marca de registro menorzinha, mas uma ou outra vai dar problema. Pelo menos para mim funciona assim. Às vezes eu imprimo 10 folhas, uma ou outra vai dar problema por causa da marca de registro, tá muito pequena, né? Então eu sempre adoto uma numeração de 12 no mínimo e a partir daí, tá? Então aqui eu posso restaurar o padrão, que é 20 de comprimento, a espessura 50 e aqui 15,88, que vai dar certo. Agora, se você achar legal diminuir essa margem aqui da posição, eu sempre faço isso, sempre deixo em 10. Aqui no comprimento que eu tomo mais cuidado, para não deixar ela muito miudinha, deixo ela bem visível para a máquina ler certinho. Então, se você deixar em 10 aqui a posição, já fica legal, já serve legal as unidades da caixinha, as 2 unidades, né? Mas de repente você tem mais desenhos para inserir, acho que até 12 aqui é um limite legal, mas vale a pena você testar, certo? E sempre que você configurar algum material, tem a opção de teste aqui no cantinho, tá bom, pessoal? Que vocês podem fazer. Geralmente esse teste, eu vou voltar aqui um pouquinho no design. Geralmente quando a gente coloca em teste, ele vai fazer um quadradinho com um triângulo no meio, bem no cantinho aqui da folha. Às vezes pode ocorrer de fazer em cima da sua marca de registro e vai dar ruim, porque vai tirar a sua marca de registro daqui, né? Então você pode deslocar a sua lâmina primeiro até uma área que tá vazia. Eu sei que aqui tá vazio, desloca a minha lâmina em cima dessa área e ela vai fazer o quadradinho aqui. Não deu certo o primeiro teste? Desloca a sua lâmina, anda com ela até aqui, por exemplo, ela faz um recorte aqui, tá bom? Depois disso a gente vê na prática certinho, para quem tiver dúvida, né, em relação a esta configuração de corte, tá bom? A gente volta a falar sobre esse assunto e faz na prática, se você tiver dúvida quanto ao teste de corte, tá? Mas se você está cortando na tesoura, não precisa essa marca de registro, então eu posso desativar ela e de boa eu vou usar toda a área que eu puder da minha folha para desenvolver a impressão dessa minha caixinha, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, o molde da caixinha de um doce. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Que a gente volta a trocar uma ideia sobre o assunto. Vou deixar o molde para vocês baixarem no link da descrição. E no próximo episódio a gente faz a formatação e coloca as texturas nessa nossa caixinha, tá bom? Agradeço sua companhia no vídeo de hoje e até o próximo episódio. Valeu, galera! Tchau, tchau!